Graças e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe grandiosamente. E a palavra do Senhor se encontra em Isaías 43, a promessa que o Senhor fez com os judeus. O Senhor prometeu que ia juntar os judeus novamente. E quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Passa o tempo que passar, mas a promessa permanece viva, amados irmãos. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha, amado, o Senhor está dizendo que você é dele, glória a Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, porque passaremos pelo fogo, não te queimarás, e nem há chama ardente em ti. Glória a Deus. O Senhor está dizendo aqui, amados irmãos, que em todas as situações da tua vida, o Senhor está com você, amado. Não tema, não te apavore, confie no Senhor, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vai estar contigo, amado, em todas as fases da tua vida. Você pode estar passando pela pior dificuldade da tua vida. Não é o fim. Não tema, que o Senhor está contigo. No momento, olha só a palavra do Senhor. Ele está falando que quando você estiver passando pelas águas, você não vai se afogar, porque o Senhor está contigo. O Senhor está dizendo, amado, que quando tu estiver na chama ardente, as chamas ardentes do fogo, não vai te queimar, amados, porque o Senhor está contigo, amados. Se o Senhor está contigo, tu não temas, confie nele. Dobre sim o teu joelho, clame por esse Deus, que é um Deus que te ajuda, que é um Deus de restauração, que é um Deus de promessa, que é um Deus que salva, que é um Deus, amado, que exalta. O que está ligado na terra está ligado no céu, e seja louvado o nome do Senhor Jesus, amado. Versículo 3: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e o Etiópia e Seba por ti. Glória a Deus, amado. E quanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Glória a Deus, amados irmãos. Não, o Senhor está dizendo para você, amado, aqui no versículo 5, não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te juntarei desde o ocidente. Aqui, amados, o Senhor está falando que vai juntar os judeus. Hoje eles podem estar espalhados por todos os 4 cantos do mundo, mas o Senhor está prometendo que vai juntar os judeus e vai juntar as sementes, amados, porque os judeus hoje ainda estão espalhados por os 4 cantos do mundo, mas o Senhor prometeu, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, porque sua palavra é verdadeira, amados irmãos. A palavra do Senhor não cai por terra. Quando ele promete, o Senhor cumpre, amados irmãos. E essa palavra que está escrita: direi ao norte e o sul, não retenha, trazei meus filhinhos de longe e minhas filhinhas das extremidades da terra. Aqui, amado, tá vendo? O Senhor está falando que vai juntar os filhinhos dele e as filhinhas dele das extremidades da terra, porque estão espalhados pelos 4 cantos do mundo. Mas a palavra do Senhor é uma palavra viva, é uma palavra que não morre jamais. Pode passar os céus e as terras, mas a palavra do Senhor não passará, porque ela se cumpre, amados irmãos. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que creem para a minha glória, eu os formei, sim, e eu os fiz. Claro, amado, o Senhor está falando que nos chamou, o Senhor falou que nos fez, amados irmãos, porque é aquilo. Quando nós estiver passando pelo momento de aflição, pelo momento de dor, pelo momento de angústia,
clame ao Senhor, amado. Fecha a porta do teu quarto, ora ao Senhor, porque através da tua oração o Senhor te responde, amado. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos salva, amados irmãos. Trazei o povo cego que tem olhos e o surdo que tem ouvido, e todas as nações se congregue e os povos se reúnam, e quem dentre eles pode anunciar isto, e fazei nós ouvir as coisas antigas. Aqui, amados, o Senhor, quando ele fala, os surdos que têm ouvido e todas as nações, porque tem muitas pessoas, amado, trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvido, amado. Muitas pessoas têm olho, amado, mas não olham para as coisas de Deus. Critica o crente, critica o pastor, critica o bispo. São cheios de falsidade, porque conhecem, estão vendo a palavra, mas fingem ser cegos. Eles não creem na palavra. Estão vendo os milagres, estão vendo as obras dentro da igreja, estão vendo as profecias, as revelações se cumprindo, mas eles não acreditam. Eles fingem ser cegos, eles fingem não enxergar e fingem não ouvir, amado. Tem muitos crentes que são assim, estão dentro da igreja só de aparência, só de face, mas que não tem o coração para Deus, e sim para as coisas ocultas, para as coisas do mundo. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente vai para adorar, vai para buscar a palavra, para redimir os nossos pecados na presença santa do Senhor Jesus, amados irmãos. No versículo 10: vós sois as minhas testemunhas. Glória a Deus. Quer dizer, amado, que os judeus ainda vão testemunhar a promessa que o Senhor fez a ele, porque o Senhor prometeu que vai juntar todos os judeus, e os próprios judeus ainda vão dar o testemunho que a palavra do Senhor se cumpre, amado, se cumprirá. Glória a Deus. Diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi para que o saiba, me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E realmente não haverá outro Deus além do Senhor Jesus, porque são apenas, amados irmãos, escultura, que tem olhos, mas não vê, que tem nariz, mas não sente, que tem boca, mas não fala. Você pode passar, amados irmãos, horas e horas clamando a uma estátua, que você não vai ter resposta nenhuma, porque foram feitas pela mão do homem, amado. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não sente, e não opera milagre nenhum, porque só existe um só Senhor, é o que formou a terra, o que formou o mundo, um Deus que faz cair fogo do céu, amado, como na palavra de Elias, quando Elias confrontou os profetas de Baal, ficaram lá até meio-dia, clamando um Deus que não existe, e o único Deus que fez cair fogo do céu foi o Senhor Jesus, para você ver como é um Deus original, como é um Deus verdadeiro e único e soberano sobre todas as coisas. O Deus que criou o mundo e o universo, amado, um Deus muito poderoso, amados irmãos. Versículo 11: E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Tá vendo, amado? Não há um Salvador além do Senhor Jesus. Versículo 12: Eu anunciei, eu salvei, eu fiz, e eu ouvi, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor: eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há
que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém, amado, ninguém impedirá o poder de Deus, a bênção que o Senhor preparou para você, porque ninguém vai impedir o que Deus, o propósito, o projeto, a bênção que o Senhor preparou para você, porque agindo Ele, como a palavra está falando, quem impedirá? Quem é maior do que o Senhor? Ninguém, amado. O Senhor é altíssimo sobre todas as coisas. Versículo 16. Versículo 16. Vamos pegar no 16 mesmo. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosa uma vereda. Aqui o Senhor está falando, amado, que Ele é o Senhor, sobre o Mar Vermelho, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, que formou um caminho no meio do mar, e o povo de Israel, do Egito, que ia com Moisés, passaram, amado, sobre o meio do mar, porque o Senhor abriu o Mar Vermelho, que abriu para um lado e para o outro, e o Moisés passou com toda aquela multidão, amado, o povo do Egito. Essa palavra fala sobre isso. O que trouxe o carro e os cavalos, o exército e as forças, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, e estão extintos, e com um pavio se apagaram. Isso, amado, o Senhor está falando, aquela legião de soldados do rei do faraó, que quando o povo de Israel passaram pelo Mar Vermelho, que o mar se abriu, que foi aquela ruma de cavalo, de carro, perseguindo os hebreus. E quando o Senhor fechou o mar, todos eles foram mortos pela água, que o mar se fechou sobre eles, e nunca mais, como a palavra está falando, eles se levantaram, porque todas as pessoas, amados irmãos, que se levantam contra a palavra do Senhor, a mão do Senhor pesa sobre essas pessoas e não se levanta jamais, porque a mão do Senhor, a mão do Jeová é pesada, amado. Você brinca com a palavra de Deus, mas você não sabe o peso, as consequências que você vai ter que pagar. Porque hoje a gente vê, amados irmãos, muitas pessoas que já foram crentes, que já conheceram a palavra, que brincaram com a palavra do Senhor, e hoje estão pagando as consequências pelos seus erros, porque andavam diante da luz, andavam diante da prosperidade, andavam diante da face do Senhor e brincaram com sua palavra. E hoje muitos deles estão morando na rua, amado, porque a mão do Senhor tem um peso infinito, um peso grande, e as consequências para quem brinca com a palavra do Senhor, amados irmãos, é drástica, é terrível. Então, se você é um crente que busca a palavra, seja fiel e verdadeiro na sua decisão, e terá sim um reino de glória, porque se for através da mentira, da falsidade, está enganando a si mesmo. E quando a mão do Senhor pesar sobre você, as consequências são terríveis, amados irmãos. Vamos agora, para finalizar, que eu não gosto muito de vídeo grande não, e as pessoas também não gostam de assistir vídeo grande. Amado, o único versículo que eu vou ler agora, eu vou ler só até o versículo 20. Versículo 18. Não vos lembrais das coisas passadas, e nem considerais as antigas. Esse versículo, amado, nos fala, ele nos revela que não devemos viver de passado, amados irmãos, viver de recordações, viver de lembranças, viver se lastimando, se lamentando pelo que já passou, amados, sofrendo sem necessidade. Então, essa palavra quer dizer, não viva de passado, viva sim da presença do Senhor Jesus, porque se você viver
de passado, você vai estar se enganando a si mesmo, vai estar vivendo de ilusão. Então não se apegue às coisas do passado e nem também às coisas presentes, amado. Você tem que se apegar a um Deus, ao Senhor Jesus, porque é o Deus que salva, é o Deus que restaura, é um Deus que é infinitamente grandioso e suas glórias é que dura para sempre. Então, esse versículo fala: não se apegais às coisas antigas e nem às coisas presentes, mas sim se apegar a Deus, porque o Senhor Jesus tem um propósito na sua vida, amado. Não fica sofrendo porque teu casamento não deu certo, teu relacionamento não prosperou. Não te desanima. Se não prosperou, porque o Senhor tem algo grandioso na tua vida, porque o Senhor tem um propósito para você, amado. Não fica vivendo de passado. Viva sim da graça do Senhor. Se apegue com o Senhor Jesus e verás a glória do reino dos céus sobre a tua vida, amado. Não tema, não viva de ilusão, viva sim do futuro, do Deus vivo. Se alimente do Espírito Santo de Deus e tenha ânimo, tenha sabedoria e planos com o Senhor Jesus, porque quando você tem planos de ir para a igreja, de buscar, de meditar, de acreditar, o Senhor prospera na tua vida, amados irmãos. Versículo 19: e eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis, e eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. O Senhor está falando aqui, amado. O Senhor está falando aqui, amado. Eis que farei uma coisa nova. O Senhor está falando, amado, que vai fazer uma coisa nova na tua vida, amados irmãos. O Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Essa é a palavra do Senhor. Uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Glória a Deus, amado. O Senhor está falando, amado, de que vai fazer uma coisa nova na tua vida. O Senhor vai te dar algo novo. Pode ser uma vitória, pode ser uma prosperidade, porque o Senhor é bom e fiel com seus seguidores, com quem teme, com quem acredita, com quem busca, com quem é verdadeiramente amante da palavra do Senhor Jesus, amados irmãos. Versículo 20, amados. E os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque, porém, água no deserto e rios no ermo, para dar de beber aos meus povos, ao meu eleito, e esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Glória a Deus, amados irmãos. Viu, amados, como é grande a misericórdia do Senhor Jesus? Porque a gente tem, amados, que servir, tem que adorar o Senhor, tem que glorificar o seu nome, tem que exaltar o Senhor Jesus, porque é um Deus vivo, amado, é um Deus de glória, é um Deus de prosperidade, é um Deus, amado, que a gente tem que ter devoção pelo Senhor, pela sua palavra. A gente tem que acreditar, tem que confiar e descansar, amados irmãos, o nosso coração no Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é verdadeiro, porque a sua palavra, amado, dura para sempre, amado. É um Deus de glória, é um Deus de prosperidade. E hoje, amados irmãos, nós estamos passando por uma época do século 21, umas épocas de pandemia, umas épocas de dificuldade, umas épocas de doença, de depressão. A maioria das pessoas, amados irmãos, tudo doente, de depressão, de desespero, porque muitos deles, amados, não creem na palavra de Deus, não buscam uma igreja para congregar, para se alimentar. Aí no momento da dificuldade, amado, estão as pessoas fracas, umas pessoas aflitas, umas pessoas depressivas, porque falta, amados,
unção do Senhor, falta sabedoria de Deus na vida dessas pessoas, falta fé, falta confiança, falta inteligência, amado, porque o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor, amado, nos fortalece, o Senhor renova as nossas esperanças, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá prosperidade, o Senhor, amado, nos guarda das coisas ruins. Então, a minha palavra para você hoje, espero que essa palavra tenha assim entrado no teu coração, que você tenha um novo conceito sobre a palavra do Senhor. Busca a igreja, busca a palavra de Deus, se alimente, amado, de oração, glorificando o nome do Senhor Jesus, do Deus Altíssimo, que é o Deus, amado, que vai salvar a tua alma, que é um Deus vivo, que é um Deus verdadeiro, que é o Senhor de todas as coisas. E descansa o teu coração no Senhor e deixa o Senhor trabalhar na tua vida. E verás, amado, a glória do reino dos céus. Glória a Deus, amados irmãos.